Obrigado, Sr. Presidente. Secretário de Estado, em junho de 2020, o TAU alerta para que existem vários fatores de risco na proposta de orçamento suplementar do Governo, entre os quais as transferências e injeções previstas para a TAP e Novo Banco. Como nessa altura era Secretário de Estado das Finanças também, qual foi a sua posição quanto a isso? O plano de reestruturação apresentado, a TAP afirma que vai adiar um conjunto de responsabilidades, por exemplo, adiamento da entrega de aeronaves, pagamento de rendas, de capital e de juros que ascendem a 1,3 mil milhões. Se somarmos a estes valores a suspensão dos acordos temporários com os trabalhadores, bem como a utilização dos prejuízos fiscais acumulados, não considera que, na realidade, uma substantiva parte do plano de reestruturação consistiu apenas no adiamento de alguns compromissos, passando para o lado do agora possível comprador a responsabilidade de resolver estes temas? Não acha que isto desvaloriza atualmente a empresa? É que com os 3,2 mil euros dos portugueses, que há pouco lhe falei concretamente, portanto, aquilo que os contribuintes estão a pagar, com 1,3 mil milhões de euros de adiamento de responsabilidades e outras medidas referidas, não acha que perante este cenário os resultados de 2022 até podiam ter sido melhores? Queria voltar a uma declaração sua, só para clarificar, que o Governo não vai vender a totalidade da TAP, visto que em janeiro deste ano o Sr. Primeiro-Ministro admitia a alienação total. Voltando à questão do Dr. Manuel Beja, de acordo com o Dr. Manuel Beja, em junho de 2021, 10 dos administradores da TAP foram nomeados pela tutela setorial. Confirma? Era este o procedimento habitual? O Ministro das Finanças demitiu-se desta função? Porquê? Havia deficiências na comunicação entre o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas? Por que razão é que, a dado momento, o Dr. Hugo Mendes diz que a única porta para o Governo era através do Ministério das Infraestruturas? Ou do Ministro das Infraestruturas? Agora, novamente, como Secretário de Estado das Finanças, não lhe causa estranheza que ainda hoje não haja contrato de gestão na TAP? A quem se pode imputar responsabilidades por não terem sido celebrados estes contratos com os administradores da TAP? No comunicado conjunto do Governo, é dito que o Dr. João Gameiro se demite por razões pessoais imprevisíveis. Hoje sabemos que o comunicado faltava à verdade. O Dr. João Nuno era, na altura, Secretário de Estado das Finanças. Fez parte da elaboração deste comunicado? Quem o fez? E quem deu as indicações para dizer que eram razões pessoais imprevisíveis? O Dr. João Gameiro afirmou que uma das razões para se demitir foi o tema dos contratos de gestão, bem como o tema dos seguros. Segundo o Dr. Manuel Beja, na CPI, o Dr. João Mendes deu ordens para não nomear a Dra. Sofia Lufinha para a TAP SA, mas para a TAP SGPS. Podia explicar este processo, quais as dificuldades, por que razão é que não a queria nomear para a TAP SA? Obrigado. Portanto, dizer que relativamente ao plano relativamente ao adiamento de compromissos, ser um plano de adiamento de compromissos, eu acho que as matérias que temos discutido relativamente à dimensão laboral da empresa, à dimensão de pessoas que trabalhavam na empresa, eu acho que é claro que, de facto, o plano de estruturação teve implicações, até pela própria adaptação à procura, que foi muito difícil em 2020 e 2021. É natural que o TAU faça comentários de incerteza, que invoque quais são as zonas de risco, quer o Novo Banco, quer a TAP, tem uma dimensão de incerteza e de risco que importava que fossem referidos. Não estou a ver exatamente o contexto, mas diria que uma instituição que faça análise de risco sobre as contas públicas, estes dois casos que refere, são casos que envolvem recursos avultados dos contribuintes. O Estado não vai vender a totalidade da TAP, essa é digamos que, a convicção que neste momento existe no Governo e que já foi expressa ainda muito recente pelo Primeiro-Ministro, sobre esta questão de é a única porta das infraestruturas. Portanto, eu, enquanto tive funções e não creio, eu tive boas relações sempre com a área das infraestruturas. Do ponto de vista legal, é claro o que tem que ser o relacionamento de uma e outra entidade. Mas sobre isto também é importante dizer que um gestor público não tem que acatar o que quer que seja que lhe diga o membro do Governo.
o gestor público tem as suas próprias funções limitadas e se entender que o membro do Governo lhe está a transmitir algo que ultrapassa aquilo que são as funções do membro do Governo, o gestor público está protegido do ponto de vista legal para exercer as suas funções com independência. E essa também é uma qualidade que um gestor público tem, que tem a ver com o seu sentido de autonomia, a sua liderança, o seu sentido de independência e conhecer claramente, é uma obrigação do gestor público também conhecer a limitação entre aquilo que é o poder político e o poder executivo que existe numa empresa. E, portanto, o gestor público não pode acatar o que quer que lhe seja dito pelo membro do Governo. O gestor público tem obrigações que lhe são próprias e uma independência que lhe é própria e que está-lhe garantida por lei. Sobre as questões relativamente ao anterior CFO e à redação do comunicado, assim, não tive nada a ver com a redação, tive um vago conhecimento sobre esta questão, estava focado noutras coisas. Sobre os contratos de gestão, referi-lhe o que sucedeu nas reuniões que tivemos com a administração da TAP e a necessidade que haveria de eles apresentarem uma primeira versão que fosse suscetível de parecer pela UTAM. Não sei se cobri, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Peço desculpa, Sr. Presidente. A última pergunta, penso que não respondeu, porque o doutor, vou repetir a pergunta, a última. Segundo o Dr. Manuel Beja, na CPI, o Dr. João Mendes deu ordens para não nomear a Dra. Sofia Lufinha para a TAP SA, mas para a TAP SGPS. E pedi-lhe para explicar o processo e quais é que foram as dificuldades para não nomear para a TAP SA. Eu tenho uma vaga recordação desse processo. Eu julgo que houve ali uma questão de equívoco entre nós sobre o timing das nomeações, porque havia ali uma questão de timings de nomeação e não tinha nada a ver com o currículo da doutora Sofia Lufinha. Eu não me recordo com precisão porque foi esse equívoco ou esse desencontro, mas não teve nada a ver com a personalidade estava já confirmada pelo Ministério das Finanças e pelo Sr. Ministro das Finanças. Portanto, eu não tenho exatamente com precisão a questão que foi, julgo que foi um desencontro relacionado com os timings, porque houve ali um processo de cooptação, julgo, numa primeira fase. Deputado Hugo Oliveira. Sr. Presidente, peço desculpa, porque aquilo que se trata, penso que não é uma questão de timing, é porque para a TAP SA, aliás, porque é que não a queria nomear para a TAP SA e foi para a TAP SGPS? A pergunta é essa, porque isto foi dito pelo Dr. Manuel Beja aqui. Portanto. Eu não consigo precisar essa questão. Ouça, não havia nenhuma questão com a administradora, julgo que pode ter havido uma questão que tem a ver com o timing da cooptação, cujas razões eu não me recordo, e eu julgo que até o objetivo era que fossem administradores de ambas as empresas, quer da SGPS, quer da SA. Ouça, não me recordo, não havia nada de fundamental